Fala, administradores, como é que vocês estão? Então, para contextualizar vocês, a gente está no meio de uma série de 5 vídeos onde eu vou falar um pouco sobre a evolução do pensamento em estratégia, que explica como que as organizações criam diferenciais competitivos através de diferentes lentes. Vou fazer uma recapitulação do último vídeo. Se quer saber mais? Aí a partir daí a gente vai desenvolver o tema sobre a escola que eu vou falar hoje. Então, vem comigo. Seguinte, no último vídeo a gente viu a escola do posicionamento, que teve como precursor Porter. E a gente entendeu que para Porter, o posicionamento, e outros autores, né? E o posicionamento de uma empresa é que cria o diferencial competitivo dela. Mas chegou a um determinado nível da literatura que alguns autores começaram a se perguntar, poxa, mas se o diferencial competitivo de uma organização está baseado na forma que ela se posiciona em determinado mercado, o que explica então duas empresas no mesmo mercado, posicionadas do mesmo jeito, terem resultados tão diferentes? Então veja bem, para Porter, o diferencial competitivo se cria fora dos muros da organização, ou seja, é como se ela posiciona em determinado mercado. Agora, e se na verdade os diferenciais competitivos estão dentro da organização? Porque as empresas não são todas iguais. A chave dessa próxima escola que a gente vai falar é isso. Poxa, as empresas diferem, elas são distintas, elas são diferentes, mesmo se posicionadas exatamente na mesma forma no mesmo mercado. E daí que nasce a RBV, que é a Resource Based View, que na verdade é uma perspectiva, é uma escola que fala que os diferenciais competitivos estão criados, na verdade, através dos recursos que a empresa tem. Então, é uma lente que explica, através dos recursos que uma organização tem, como que ela cria e faz de forma perene o seu diferencial competitivo. Repara que é uma análise dos muros das empresas para dentro, porque a gente está falando dos recursos das organizações. Mas que tipo de recursos são esses e como que eles se relacionam e como que um recurso cria de fato um diferencial competitivo? Porque se você for analisar bem, recurso por recurso, toda empresa tem. Tem alguns pré-requisitos que esses recursos têm que ser para que de fato seja criado o diferencial competitivo? Olha, em 1991, Barney falou que sim, que os diferenciais competitivos são uma coisa que é criada dentro das organizações através dos seus recursos, mas esses recursos precisariam ter ali algumas características principais para que de fato fosse gerado o diferencial competitivo através das organizações. Porque, como eu disse, recursos toda empresa tem. Se, por exemplo, eu compro uma máquina e eu tenho diferencial competitivo porque eu tenho essa máquina que ela é muito moderna, é a última geração e tal, para o meu concorrente conquistar um diferencial competitivo, bastasse ele ir lá comprar a mesma máquina e pronto, entendeu? Mas o diferencial competitivo tem que ser uma coisa perene, tem que ser uma coisa sustentável ao longo prazo. É isso que a gente vai falar agora. Mas antes de chegar lá, vamos entender um pouco melhor sobre o que são esses recursos, né? Porque eu citei agora o exemplo de uma máquina, mas e o capital humano? Não seria também recurso? E a reputação de uma organização não seria recurso? Então a gente tem Barney, ainda em 1991, explicando pra gente o que seriam esses recursos organizacionais que podem gerar diferenciais competitivos. E além disso, através da sua lente, a lente do RBV, que é Resource Based View, ele vai explicar pra gente o que são os recursos, o que são as vantagens competitivas e o que é a manutenção dessas vantagens competitivas. Vamos falar rapidinho sobre cada um desses 3 pontos? Primeiro, vamos lá. O que são recursos de acordo com o RBV? Olha, são todas as características de uma empresa, desde a sua imagem, desde a forma que ela consegue combinar as suas forças para atender determinada oportunidade, a sua reputação, o nível de treinamento da sua equipe, enfim. Existem quem dividam esses recursos em 3 tipos, que seriam os recursos estruturais, que tem a ver com o que de estrutura que a empresa tem, qual tecnologia que ela tem, quais máquinas, onde está localizado o seu parque produtivo. Os recursos humanos, que também, qual é o nível de
de desenvolvimento dos seus profissionais, o nível de especialização que eles têm, e o capital organizacional, que é como que a firma é organizada, como que os setores falam entre si, como que a informação flui, enfim, são coisas do tipo, mas todos esses englobam os recursos que uma empresa pode ter. Além do mais, para a RBV, existe o segundo tema, o segundo conceito que é muito importante a gente entender, que é a vantagem competitiva. Olha, ela acontece quando a empresa implementa uma estratégia que cria valor ao longo prazo, né? Então, percebe como a criação de valor para a RBV está intrínseca à estratégia organizacional. E se você fala que uma coisa está de acordo com a estratégia, você já sabe que você vai ter que ter direcionadores, drivers, você vai ter indicadores, você vai controlar eles para garantir que a coisa está indo de acordo com o planejado, né? Inclusive a gente fez um vídeo sobre isso de novo, eu vou deixar ele aqui em cima para vocês. E finalmente, o terceiro conceito que a gente precisa entender para contextualizar melhor na RBV é que eles falam da manutenção da vantagem competitiva. Lembra que eu falei que não adianta você comprar uma máquina se essa mesma máquina o seu concorrente comprar também? Isso não é diferencial competitivo, porque ele não é sustentável, né? É o tempo que o concorrente observa que você está tendo aquela margem adicional e vê que é por causa da máquina e compra também. Então, o diferencial competitivo, a manutenção do diferencial competitivo acontece quando você consegue implementar algo que é raro e é difícil de imitar. Muitas vezes, a gente vai falar isso provavelmente no vídeo da semana que vem, nem o próprio gestor da empresa sabe ao certo como que a empresa dele consegue gerenciar esse diferencial competitivo, como é que ela criou ele, porque é uma coisa bem própria da organização. Então, perfeito. Agora você já deve ter entendido que para o pessoal da RBV, os diferenciais competitivos são criados através de propriedades internas às organizações, coisa que vem de dentro, através dos seus recursos. Mas o que esses recursos precisam ter para eles serem de fato geradores de diferenciais competitivos? São 3 requisitos segundo essa escola. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês. Mas primeiro, você está entendendo a evolução do pensamento em estratégia? Olha como que cada escola tem uma percepção, uma lente completamente diferente de como são gerados diferenciais competitivos. E olha como que eu trago isso para vocês através da ciência, através de uma análise criteriosa dos artigos científicos, das pesquisas que os autores fazem. Assim, show de bola, não é? Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o joinha aqui no vídeo e manda esse vídeo para os administradores que você conhece, para o empreendedor que quer criar um diferencial competitivo na sua empresa, ou mesmo para um gestor que está ali querendo se destacar e fazer a carreira. Isso com certeza vai fazer a diferença na vida dele. Então vamos lá, para um recurso ajudar a criar o diferencial competitivo para uma organização. Segundo a escola da RBV, que é o Resource Based View, que é uma escola que estuda como os recursos da empresa que são os responsáveis para criar e desenvolver os diferenciais competitivos dessas organizações, a gente tem na literatura 3 requisitos básicos para que isso aconteça, para que um recurso seja de fato gerador, um potencial gerador de uma vantagem competitiva. O primeiro deles é que ele precisa ser valioso, ele dá legitimidade para a organização, ao ponto que ele ajuda a aproveitar uma oportunidade ou mesmo neutralizar uma ameaça. Segundo, eles precisam ser raros. Não é fácil de obter, tipo, por exemplo, aquela máquina que você simplesmente compra e acabou. Na verdade, pode ser sim aquela máquina, mas é a combinação daquela máquina com aquela equipe extremamente especializada naquele determinado segmento e com aquela reputação que ajudou a aproveitar aquela oportunidade em si. Que se não tivesse algum desses elementos, não ia ser possível aproveitar uma oportunidade para gerar o diferencial competitivo. E terceiro, eles são insubstituíveis. Ou seja, a empresa não consegue substituir ele facilmente. Então, se eu tenho um CEO de uma organização que está dentro dela criando diferenciais competitivos ali, ele não pode simplesmente mudar de organização, imitar tudo e usar daqueles recursos que a nova organização dele tem, substituir algumas peças-chave dele para criar o diferencial competitivo. Senão não seria fácil de imitar, né? Não teria como criar o diferencial competitivo através desses recursos. Opa, show de bola, a gente está evoluindo o pensamento e a estratégia, hein? Então vamos fazer uma retrospectiva da RBV. A gente entendeu
que para a RBV os recursos são responsáveis pela criação dos diferenciais competitivos nas determinadas organizações. Só que para que eles gerem de fato diferencial competitivo, eles devem ser raros, valiosos e difíceis de imitar, que assim eles conseguem de fato ser relevantes o suficiente para criar uma vantagem competitiva que seja perene, que seja sustentável. Então, voltando desde o começo, a gente sabe o que é vantagem competitiva, a gente sabe que Porter falou que a vantagem competitiva é criada através do posicionamento da organização dele em determinado mercado, e a gente sabe que a RBV entende que na verdade não, os diferenciais competitivos são criados dentro da organização, através da combinação dos recursos dela, que tem esses 3 elementos que eu falei para vocês. Mas, tanto o Barney com os recursos, tanto o Porter com o posicionamento, eles entendem que o mercado é estático, né? Vai ficar tudo ali da mesma forma, e se você se posicionar ali da forma correta, você vai se dar bem e tá ok. Agora, se você usar os seus recursos dentro da organização, lá naquele mundo fechado, tá ok também, você criou o diferencial competitivo. Mas vocês acham mesmo que o mundo é estável? Que esse tipo de abordagem funcionaria nos dias de hoje? Bota aqui nos comentários pra gente entender como funciona. Porque para certos autores isso não é suficiente não. Porque o mercado é dinâmico e ele muda o tempo inteiro. E é observando exatamente essa questão que a gente vai falar na semana que vem da próxima escola, que tem a ver com essa dinamicidade, na verdade, as capacidades que as organizações possuem de sambar, né? de dançar de acordo com essas dinamicidades que tem no mercado, né? Essa fluidez absoluta. Então, espero vocês lá, semana que vem te vejo de novo e até mais.